pets, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo fake ou bolo cenográfico usando pasta americana. Esse é o bolo do aniversário da Juju que tá chegando. E eu vou mostrar tudo pra vocês passo a passo como eu fiz. É um pouquinho difícil, mas não é impossível. Bora pro tutorial. Nós vamos precisar de açúcar de confeiteiro, 2 pastas americanas, base para bolo falso de isopor, eu usei 2, uma menor e uma maior, uma desempenadeira para pasta americana, um cortador de pizza, régua e forminhas para cortar. Vamos precisar também de tinta em gel, corante gel, um prato para colocar o bolo fake, um cano de PVC embrulhado com papel alumínio, papel filme e um rolo de macarrão para abrir a massa. Então a gente vai começar envolvendo a base do bolo com papel filme. Por que a gente envolve? Porque se a gente quiser usar depois para alguma outra coisa a base, a gente não perde, a massa não vai grudar no isopor e a gente consegue tirar a massa e usar de novo. E também fica mais fácil de alisar a massa porque ela não fica grudando no isopor. Então, vi essa dica e usei e fica realmente super fácil, e também porque a gente vai molhar essa base, vocês vão ver no próximo passo. Então é só ir embrulhando mesmo, faz isso com as 2 bases e super tranquilo, sem segredo nenhum essa parte. Feito isso, eu pego um paninho bem úmido e passo na volta inteira para ele deixar com bastante gotinhas assim de água. E aí eu coloco em cima, né, do prato e reservo. Vou pegar o açúcar de confeiteiro e vou polvilhar na minha bancada. Você sempre polvilha usando uma peneira para ele não ficar em pedaços. E aí peguei a massa, né, a pasta americana, e vou começar a trabalhar ela. A pasta americana, ela tem que ser muito bem trabalhada, muito bem amassada. Quanto mais você amassa ela, quanto mais você sova, mais macia ela fica e ela racha menos na hora de você colocar no bolo e tal. Então, eu sovei muito, gente, muito mesmo. E você percebe na mão, assim, a textura dela, que ela fica bem macia. Aí você coloca bastante, capricha no açúcar de confeiteiro, coloca a massa no centro e vai abrindo ela com o rolo de macarrão. Abre bastante. O tamanho ideal é o diâmetro do seu bolo mais 2 alturas. Então você tem que medir aí pra ver, para dar para cobrir o bolo tranquilo e não ficar tendo que esticar a massa. Depois que você abre ela, que ela tá bem grandona já, do tamanho que você precisa, tomem cuidado para não deixar a massa muito fina, senão ela quebra. Você vai pegar a ponta e vai enrolar aí no rolo de macarrão. Por isso é importante estar bem cheio de açúcar embaixo para ela não grudar. Pega o bolo e desenrola em cima do bolo a sua massa. Super tranquilo, sem problema nenhum fazer isso. E aí você vai pegar a sua desempenadeira de massa e vai mandar ver. Começa alisando sempre pela parte de cima, tirando todos os defeitinhos da massa para ficar mais fácil depois. Tem que começar por cima porque a massa dá uma espalhadinha, se você começar pela lateral não dá certo. Depois que tiver bem alisadinho em cima, aí você vai pegar e vai começar a alisar as laterais e esticar aí essa quantidade de massa. Então você dá uma puxadinha e passa a mão. Puxa a massa e passa a mão. E aí eu tirei o excesso de massa que tinha, porque fica meio ruim de trabalhar com muita massa sobrando. E aí é só ir esticando e passando a mão para alisar. Excesso que estava sobrando, e comecei a alisar as laterais também. E aí, gente, é trabalho de paciência. Ir alisando até a hora que você achar que tá bom. Não tem segredo. Depois disso, eu vou colocar o segundo andar, que eu já tinha feito, né? E vou colocar em cima. Para colocar, a gente vai primeiro medir para ver o lugar e vai espetar 2 palitinhos, pode ser meio palito de churrasco ou algum de pirulito, alguma coisa assim, e vai encaixar a parte de cima. Isso é para o bolo não sair do lugar, tá, gente? E aí a gente vai começar a trabalhar com a decoração. Eu tingi esse pedaço de massa de rosa. Eu esqueci de filmar pra vocês essa parte, mas depois eu mostrei como que eu faço pra tingir. Então vamos focar agora em como a gente vai começar a fazer a decoração e depois eu mostro como eu faço o tingimento. Então, abro o pedacinho de massa, a gente vai começar a fazer o laço. Isso, vocês podem até reparar que eu tô com outra roupa. Eu tenho que fazer no dia anterior ao dia que você vai fazer o bolo. Por quê? Porque ela tem que secar.
O laço tem que ficar durinho para você conseguir colocar ele no bolo. Então, o que eu fiz? Eu abri a massa e aí eu estou medindo 12 centímetros, que eu vou tirar desse pedaço 2 tiras de 6 centímetros de largura, tá? Então, ó, tô medindo aí tudo com a régua certinho e vou cortar. O comprimento tá mais ou menos uns 15 centímetros, uns 14, 15 centímetros, tá? Mas o comprimento não importa muito, o que importa mais é estar os dois da mesma largura, os dois lacinhos da mesma largura. Aí eu pego o cano de PVC e vou fazer o lacinho. Então, é super fácil, gente, super fácil. É só você dobrar o laço, você mede bem certinho para ficar o meinho e você dobra em volta do cano. O cano não pode ser muito grosso, senão fica feio. E aí, para dar o acabamento no meinho, né, para parecer que ele tá amassadinho aí, é só pegar e apertar dos dois lados. Aí, nesse eu fiquei com um pouco com a mão na frente, mas no segundo eu fiz sem a mão na frente para vocês verem. É só ir apertando e moldando para parecer que ele tá amassadinho mesmo. Aí eu vou fazer o outro, ó. E aí, depois que você fez, é só deixar secar de um dia pro outro, que na hora que você for trabalhar com ele no dia seguinte tá tranquilo. Tá vendo, ó? Ele fica sequinho no dia seguinte, ó. Fica ótimo pra trabalhar, fica durinho, fica facinho de mexer com ele. Feito isso, eu peguei 2 barbantes e medi a circunferência do bolo pra fazer o que é o acabamento das tirinhas. Estiquei o barbante e fui abrindo a massa com o rolo até ficar do tamanho do barbante. Serviu como uma medida. Depois disso, eu peguei a régua e fui cortando uma tira de uns 2 centímetros mais ou menos para eu poder colocar na volta do bolo para fazer o acabamento. Aí você passa água. Sempre que você vai grudar alguma coisa na pasta americana, você gruda com água. Então passa a água e gruda a tira e vai fazendo isso na volta inteira nos 2 andares. Depois disso, a gente abre mais um pedacinho de massa e agora a gente vai fazer aquelas tirinhas do laço, como se ele estivesse caindo no bolo. Então, ó, cortei a olho mesmo 2 tirinhas, fiz a pontinha cortada na diagonal. Aí eu coloquei elas no bolo mais ou menos do jeito que eu queria que ficasse, fui ajeitando e depois que estava do jeito que eu queria, eu tirei e passei a água atrás e coloquei no lugar de novo para grudar. Depois só colocar, passar água também e colocar o lacinho no lugar certo que ele tem que ficar. E aí agora a gente vai fazer o acabamento ali da frente do laço, o meinho do laço, né, pra ficar bonitinho. Então eu meço com a régua qual é a distância que tem ali e cortei mais um pedaço de massa naquela distância. Dei uma enroladinha nela assim, ó, com o dedo pra ela ficar mais gordinha. E aí você vai colocando e ajuda com uma faca para enfiar por trás, para ficar um acabamento bem certinho. Sempre usando água para colar. Aí eu separei 3 pedaços de massa, 4 na verdade. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu faço para tingir a massa. Então eu vou fazer 3 tons de rosa e um tom de verde para as folhas. Então aí eu mostrei para vocês como que eu vou fazer. Eu peguei um palito de dente e eu pego a tinta. E aí eu vou colocar um pouco mais em um, menos no outro e mais no outro. E isso vai fazer com que cada um fique num tom. E aí é só trabalhar muito a massa, muito, 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 até ficar totalmente uniforme. Ó, vou mostrar pra vocês como que é que fica, ó, fica bem uniforme. E aí então, gente, é trabalho de amassar, amassar muito. E aí eu fiquei com 3 tons de rosa e um tom de verde. Feito isso, eu abro a massa e eu esqueci de mostrar uma partinha pra vocês, mas eu peguei um cortador redondo e cortei bolinhas de massa. Aí você pega e vai apertando as laterais pra ficar bem fininho e começa a enrolar pra fazer a rosinha, gente. Ó, super fácil, é só você enrolar e vira uma rosinha. Ali embaixo vocês estão vendo que os disquinhos estão ali, mas eles estão entre um papel plástico, tá, gente? Senão resseca e você não consegue trabalhar com a massa. E aí, ó, enrolei, pego a última pontinha, ponho uma gotinha de água, fecho e tá pronta a rosinha. Aí eu fiz, ó, 30 rosinhas de cada cor e 60 rosinhas para poder montar o bolo. Aí é só pegar
essas rosinhas, colocar água atrás, coloca uma gotinha, molha ela um pouquinho na água e coloca no bolo, dá uma forçadinha aí pra ele dar uma afundadinha, vai ajeitando com a mão. Esse foi um dos primeiros que eu fiz, então ficou meio estranho, mas enfim, é pra vocês terem uma ideia de como mais ou menos fazer. Aí você segura um pouquinho pra ele dar uma secadinha. A água, na verdade, ó, esse até caiu. A água, na verdade, ela vira uma gosminha que faz com que ele não caia mais. Ele gruda mesmo, ele vira uma melequinha e ele não sai mais dali. Então, você coloca a água atrás deles e eles vão grudar. E aí você vai fazendo isso em todo o bolo. Você vai colocando, segura apertado um pouquinho de tempo. E pronto. E aí, ó, dei uma ajeitadinha só e coloco as folhinhas também. Você vai fazendo do jeito que você preferir. Procura sempre colocar as florzinhas em cima daqueles defeitinhos que tem no bolo, que você não conseguiu arrumar, pra dar uma escondida também. Vou mostrar pra vocês mais uma vez, colocando, ó. É muito tranquilo, gente, essa parte é bem tranquila. O que deu mais trabalho nesse bolo foi fazer esse monte de rosinha. Eu vou falar pra vocês. Demorou, viu? Eu acho que... Ó, caiu. Eu acho que eu fiquei umas 3 horas, gente. Pelo menos umas 3 horas fazendo rosinhas. Mas, no final deu tudo certo. E ficou uma graça o bolo, então valeu a pena todo o esforço. Então é isso, vai colando, passa água, cola, 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 e aí o bolo fica pronto. Então, ficou assim. Eu coloquei algumas rosinhas soltas ali perto do laço pra esconder uns defeitinhos que ficaram ali, tá, gente? Mas é segredo, não conta pra ninguém. Mas eu achei que ficou uma graça também, ficou um mimo. E é isso, dá pra ver alguns defeitinhos, não ficou perfeito porque eu não sou especialista nisso, mas eu achei que ficou bem legal, ficou bem bonito. E de longe na foto, na hora do parabéns, não vai nem aparecer os pequenos defeitos. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar mais esse tutorial comigo. Eu estou querendo compartilhar muito do aniversário da Juju. Se você gostou, dá um joinha para eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Quem sabe eu começo a fazer algumas coisas novas aqui pelo canal para mostrar para vocês. Espero que vocês consigam fazer. Se vocês conseguirem, me contem nos comentários que eu quero saber. Não deixe de seguir nas redes sociais, onde eu estou postando muitas coisas do nível da Juju, ok? Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.